Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, tabela do Carioca, né? A gente estava em sexto lugar, a gente já aparece em quinto com 6 pontos. E a preocupação desse campeonato carioca para o vascaíno, na minha modesta opinião, é apenas a classificação entre os 5 primeiros colocados para jogar a Copa do Brasil ano que vem. O resto é desimportante. Sempre repito aqui, o Vasco tem que pensar em coisas mais difíceis, mais importantes, né? Difícil não é a palavra, importante, como a Copa do Brasil, como o Brasileiro e a Sul-Americana, né? Não só para a questão de resultado, mas também para a questão de grana, televisão, bilheteria. Quanto mais longe você vai nesses torneios aí, Copa do Brasil, Sul-Americana, mais você ganha com televisionamento, com bilheteria, e o brasileiro, pontuação, né? Quanto mais longe você chega, ou melhor, quanto mais perto você chega do título, maior é a arrecadação que você recebe da CBF, né? Bom, Vasco ontem jogou em Manaus, casa cheia, coisa linda de ver, né? O Vasco tem torcedor em tudo que é lugar. Eu sempre repito isso aqui, que é importante. Minha audiência todo dia tem pessoas diferentes. Já viajei bastante o Brasil. E quando botam um Vasco com 10 milhões de torcedores, 15 milhões, tá errado. Nós temos pelo menos 25 milhões. Onde você vai tem vascaíno, né? Tá provado mais uma vez, né? No extremo do Brasil, né? O Vasco tem milhares, milhões de torcedores lá, né? Não só na região norte, como também na nordeste, centro-oeste. Sul também tem, com menos profusão, mas tem. E sudoeste, né? Perdão, sudeste, vascaíno a dar com pau, né? Bom, ontem eu tinha soltado um pré-jogo falando sobre tática, né? Sobre o que esperava do jogo, até fazer uma brincadeira, né? Primeiras impressões com Carille, são as que vão ficar e tal, né? Trazendo aquela brincadeira para cá, gostei bastante aí do posicionamento do time para o primeiro jogo, né? Primeiro jogo, quarto jogo do Carioca, primeiro jogo com os titulares, né? A gente está aí sem atacante. Como eu falei, o Alex Teixeira não vai ser o cara, infelizmente. Maxime até pode ser pela direita, dando profundidade, sendo que ele tende a ficar mais pelo meio, né? Ele tende a jogar por dentro. Então a gente jogou ontem praticamente sem atacante de lado, de profundidade, né? O Verratti lá na frente, ajudado pelo Couto e pelo Alex Teixeira, que fizeram ali a composição por dentro para que a bola tentasse chegar no Verratti. Não chegou. Primeiro tempo inteiro o Verratti mal tocou na bola, uma parte do segundo tempo também não tocou na bola, né? A bola tem que chegar nele, né? Em condições dele fazer gol, né? Só lançar a bola de qualquer maneira. Se vira aí para o Verratti, não é assim que a banda toca, né? Bom, bastante toque de bola. Eu tinha dito no meu comentário que os caras disseram que ia ser um 4-3-2-1, uns 3 volantes, com bastante toque de bola no meio de campo, povoando o meio de campo, né? Eu sempre disse que prefiro já ir mais na frente, que a recomposição dele é mais lenta dos outros, mas não, já ficou mais atrás. Paulinho um pouco mais à frente do que o Jair, e o Tietchan flutuando bastante aí, né? Aparecendo bastante na frente, como um falso atacante, um elemento surpresa, né? E como o Vasco não tem atacante, quando o Paulinho entrou ficou para entrar na área, recebeu uma assistência do Tietchan, gol do Vasco, 1-0, e a gente estava vendo um começo de trabalho, nada demais, né? Só um toque de bola, o Vasco
compactado, isso que é importante, aqueles espaços acabaram, né? Aquele mar de nada no Vasco, do ano passado acabou isso, né? Mas compactação, interessante isso, importante que os caras tenham visto a reclamação dos torcedores. Quem pega para analisar a parte tática, ano passado e tal, 2023 também com o Ramon Dias, era um marasmo no meio de campo, né? E volto a falar aqui, gostei bastante do Tietê mais avançado, um pouco mais solto, né? Fazendo muitas vezes um trio junto com o Alex Teixeira e o Couto para ajudar o Verratti, né? E nessa jogada que eu falei do gol, na frente estavam o Tietê e o Paulinho, ficando só por dentro, só no meio de campo, melhor dizendo, o Jair. Então, olho vivo nessa situação, que era uma possível perda de bola naquele lance que saiu o gol, o Vasco teria -2 no meio de campo, né? Os laterais têm que ficar de olho vivo, tem que treinar isso para que eles possam compor por dentro, impedir uma possível transição do outro time, caso o Tietê, o Paulinho, né, perdessem a bola no lance do gol, por exemplo. Só pegar um recorte, tem que haver esse tipo de preocupação, né, quando você joga com 3 volantes, 2 na frente, ou 3 meias, né, que fazem a função de volante também. Tem que se preocupar na parte da transição defensiva, né. Logo no comecinho o Piton perdeu um gol, mas estou um pouco me lixando para isso, né, de direita, não é o forte dele, mas pisando na área, aparecendo na área. O Vasco, os jogadores do Vasco têm que pisar mais na área, os jogadores do Vasco têm que ter mais tesão de fazer o gol, né. Inclusive, eu sempre reclamei isso do Payet, falta de tesão de pisar na área, falta de tesão de fazer o gol, né. Ele parece que ele só quer dar assistência, ou então o último passe antes da assistência. E é uma pena, ele poderia chegar mais na área, né? Chutar mais de fora da área, né? Já fez gols assim importantes. Eu lembro um gol que ele fez em 2023 contra o Bahia, lá na Fonte Nova, foi importantíssimo para a gente arrancar um empate com o Bahia, né? Estava até o São Januário interditado, eu estava lá no arredor vendo esse jogo, né? Então, preocupação também com essa questão dos laterais, né? O Madureira, em alguns momentos, subiu bastante as linhas, né? Não ficou recuado, retrancado, como disseram, né? O Madureira vai jogar retrancado, recuado, negativo. Em vários momentos o Madureira tentou jogar, né? Como o Vasco teve uma melhor qualidade no meio de campo, em vários momentos o Vasco empurrava o Madureira para trás, mas o Madureira ficou lá como se fosse um time pequeno, né? Por uma bola e tentou jogar, né? No segundo tempo, né? O jogo deu uma caída, e o Vasco continuou fazendo o que havia feito no primeiro tempo, né? Revezando bola por dentro e jogadas tentando o Verratti. Quando você tem 3 volantes no 4-3-2-1 ou no 4-2-3-1, que era o esquema do Carille, que ele disse que ia jogar assim, fica mais fácil de você revezar, tanto por dentro quanto por fora, né? E aí as trocas foram feitas e tal, ele fez as trocas, mas o que me interessa foi a entrada do Payet no lugar do Couto e a entrada do Puma, né? E numa retomada do Payet, ele toca para o Maxime, que estica a bola, né? Você vê que a marcação não sabia se ia para o Puma, se ia para cima dele. Esperou o momento certinho de tocar para o Puma. Puma viu o Verratti na área, bem colocado, né? Viu que ficaria impedido de dar até um passo para trás, o jogo ficou parado, né? Testou lá, cumprimentou o goleiro, como os antigos falavam, 2-0. É um começo de trabalho, né? Os que só reclamam também não é bom, né? Eu faço críticas aqui que eu tenho que fazer, mas só criticar, não apoiar o time, isso eu nunca vou fazer, porque eu sou Vasco, né? Então, faltam coisas, faltam atacantes, falta mais um centroavante, falta uma atitude do Pedrinho, mas aqui eu sou Vasco. E o jogo de ontem dá um ânimo para a temporada, perdão, para o Carioquinha, né? Para o brasileiro tem que trazer bastante coisa ainda, 2 atacantes, mais um meia de ligação, né? Eu fico até um pouco chateado com a questão do Couto, comentei com amigos vendo o jogo, né? O Couto, ele se irrita porque ele sabe que ele não é mais
aquele jogador se cobra, né? E não adianta ficar se cobrando, você olha para a cara dele, está sempre descontente, está reclamando, tá xingando e tal. Não adianta. O Couto não é mais aquele Coutinho que um dia foi. E ele tem que entender isso, né? Ele se irrita, a torcida fica decepcionada, mas é o que está aí, não tem jeito, né? Em dado momento, ele está se cobrando, está errando, não está conseguindo fazer o que até que conseguiu fazer. Ele arrastou uma bola no primeiro tempo, não, no segundo tempo, tocou para o Verratti, e o Verratti deu uma claudicada ali, quando foi chutar, a bola bateu no zagueiro e subiu, né? Até tenta fazer algumas coisas, mas não vai dar certo toda hora, não é mais aquele jogador, tem que ter paciência. O vascaíno tem que ter paciência, né? O Coutinho, paciência com ele próprio, não é mais aquele cara, não adianta ficar reclamando, e o vascaíno saber que se reclamar vai ter decepção, né? Cobrar mais um pouco de intensidade e usar o Couto um tempo, usar o Pai outro tempo, né? Parar com esse negócio de achar que podem jogar juntos. Não vão jogar juntos, né? E se jogarem juntos, duvido que seja com 3 volantes, como os de ontem, quase meias. Teria que ter mais o Hugo Moura. E depois o Hugo Moura até entrou, né? Os caras cansaram do meio de campo, muita correria, para lá e para cá. Botar lá o medidor de quanto o jogador do meio de campo correu, enormidade, né? Então, começo de trabalho. Para os que só criticavam o Carille, né? Todo mundo que o Carille tinha, o Carille e tal. Eu falei, pro Vasco, esse time que tem aí, sem grandes estrelas, sem time para propor o jogo, é isso aí. Armar um sistema defensivo, que não é só a zaga, né? Eu sempre critiquei Léo Pelé e o Michael, mas também sempre defendi eles, que faltava um sistema defensivo para ajudá-los. Eles já erravam sozinhos, mas sem um sistema defensivo, viam 3, 4 contra 2, não adianta, né? Então, mesmo o Léo Pelé e o Michael erravam demais, era piorada a situação, por quê? Porque não tinha um sistema defensivo, ajuda do sistema defensivo. Agora, o cara está implementando um sistema defensivo, né? E falta encaixar as peças aí, são os atacantes. Agora tem que chegar mais no terceiro terço, de onde saem os gols, né? E não deixar a questão do gol para ser feito só pelo Verratti, de cabeça, porque não vamos repetir os mesmos erros de 2024 e 2023, né? Se gostou do comentário aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like aí para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.